Olá, boa noite. Hoje vamos conversar com Luiz Sérgio Monte, chefe do cartório da 33ª Zona Eleitoral de Mossoró. E mais, o senador Stevenson apresentou queixa-crime contra o prefeito Alisson Bezerra. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Vamos falar muito sobre eleições 2022, sobre o processo da Justiça Eleitoral com o Luiz Sérgio, que está aqui conosco. Você de casa já pode participar aqui, enviando a sua mensagem através das redes sociais, que sempre aparecem aqui no canto da tela, através do Twitter, Facebook, o nosso WhatsApp 98802-8979. A gente aguarda a sua participação nesta edição do Cenário Político de terça-feira. A gente começa já justificando a ausência de Carol Ribeiro. Estou aqui no estúdio ao lado do Luiz Sérgio. Carol precisou se ausentar nesta edição, mas amanhã estará novamente aqui no Cenário Político para trazer informações sobre tudo o que acontece na política em Mossoró e no Rio Grande do Norte. A gente já começa com a informação do dia, que ainda reflete o que aconteceu na semana passada. O senador e candidato ao governo do Rio Grande do Norte, Stevenson Valentim, do Podemos, entrou com uma representação criminal contra o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, do Solidariedade. Trata de uma ação sobre alegações de injúria e difamação que foi impetrada ontem, segunda-feira, dia 22, no 4º Juizado Especial Civil e Criminal da comarca de Mossoró. Alisson Bezerra chamou Stevenson de senador mentiroso, arrogante e mal informado, ao retrucar uma afirmação de que não teria feito prestação de contas de emendas destinadas pelo parlamentar ao município de Mossoró, na área da saúde. O processo é assinado por Stevenson e pelos advogados Antônio Aparecido Bellarmino Júnior e Glauber Guilherme Bellarmino. A postagem do prefeito foi feita após Stevenson retomar uma cobrança sobre uma lista de cirurgias eletivas a serem feitas com cerca de 4 milhões de reais de emendas do senador. Inclusive, a prestação de contas, segundo o prefeito, foi encaminhada ao Ministério Público e o Ministério Público repassou ao senador. Foram investidos cerca de 3 milhões e 300 mil reais. Este tipo de situação, este tipo de polêmica, em nada engrandece a política do estado do Rio Grande do Norte. Um senador que fala palavrão numa live, que não quer qualquer troca de apoio político por distribuição de emendas, nem poderia. O prefeito que rebate, da forma como rebateu, e assim caminha a política aqui do Rio Grande do Norte dentro destas condições. Um cobrando, outro respondendo, um xingando, outro falando pior. A gente espera que essa situação pontual, ela não se replique, ainda mais em ano eleitoral, em ano que a gente quer realmente ouvir propostas, que a gente realmente quer ouvir soluções para as várias situações, os vários problemas que atingem a população do Rio Grande do Norte. Vamos ver no que vai dar aí esta polêmica entre o senador e o prefeito Alisson Bezerra. Vamos já iniciar a nossa conversa de hoje. Luiz Sérgio Monte, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso Cenário Político TCM. Como é que está a 33ª Zona, o cartório eleitoral aqui de Mossoró, já neste início de campanha eleitoral propriamente dita? Está tudo tranquilo? Boa noite. Boa noite, Vanúvio. Boa noite ao público de casa. De fato, estamos aí cumprindo o cronograma, as atividades eleitorais inerentes ao pleito. Passamos aí pelo alistamento eleitoral, passamos pela publicação, pela nomeação dos membros das mesas, dos mesários. Iniciamos a fiscalização dos atos de campanha, né? Já recebemos as urnas, que logo mais receberão a chamada carga, né? Carga nada mais é do que inserir as informações oficiais nas urnas, o nome dos candidatos, o nome dos eleitores que irão votar em cada uma delas. Próximo mês, agora em setembro, faremos o treinamento presencial dos mesários, né? Não houve em 2020 por conta da pandemia, o treinamento era todo online, mas para 2022 faremos o treinamento presencial com os presidentes de mesa e com os supervisores dos locais de votação. Então, estamos aí dentro do nosso cronograma, eu diria que de um modo muito tranquilo, estamos tudo dentro do prazo, né?
Estamos aí há pouco mais de um mês da eleição, mas tudo segue bem. Quando a gente fala de eleições gerais, tem uma diferença de eleições municipais quanto às responsabilidades do cartório da cidade. Isso. Na eleição geral, nós temos o dever, né, a incumbência de coletar esses votos aqui da cidade. Isso inclui, claro, a organização de todo o processo de votação, preparação dos ambientes, dos locais de votação, o recrutamento dos mesários, a capacitação desses mesários, a coleta dos resultados e a transmissão dos números ao final da votação. Na eleição municipal, além de tudo isso, nós temos também que enfrentar a judicialização da campanha, né? A competência processual é toda conosco. Então, representações processuais, impugnações de registro, impugnações de mandato eletivo, ações de investigação judicial eleitoral, enfim, a parte jurídico-processual compete também à zona eleitoral, que além das atividades de coletar os votos, também tem que se debruçar sobre os casos processuais, né, muito frequentes na eleição municipal. Agora, nesta eleição, vai tudo para Natal, para o TRE. Isso. Nesta eleição, né, eleição geral, toda a competência processual originária já é no TRE, sede em Natal, a competência originária. E, se for o caso da campanha presidencial, a competência originária é do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Mas em casos de denúncias relacionadas à propaganda eleitoral, qual é a atuação do cartório local? Isso. Como nós estamos aí já em época de campanha, né, com as movimentações tendo iniciado no último dia 16, propaganda está permitida, os eleitores têm à sua disposição o aplicativo Pardal, disponível tanto na plataforma iOS como na Android, por meio da qual o eleitor pode encaminhar as denúncias, né, a qualquer irregularidade de que ele tenha conhecimento, inclusive pode anexar vídeos, fotografias, e isso chegará ao nosso conhecimento. E aí, a depender do teor da denúncia, a gente toma as providências de acordo com o que vier. Né? Há casos em que há uma demanda em que a gente se desloca até o local a fim de fazer cessar uma propaganda irregular. Uma bandeira colocada em um lugar irregular, um cartaz, um adesivo acima do permitido, um carro de som que esteja irregularmente circulando. Então, nós temos uma equipe de fiscalização que vai até o local, né, e faz aí a remoção da propaganda de modo a fazer cessar a irregularidade de imediato. Eventuais sanções que venham a ser aplicadas em um processo que venha a ser instaurado, compete ao TRE em Natal, já que já é a competência processual, a aplicação da multa. A nós aqui na zona, cabe fazer cessar aquilo que nós achamos irregular. Podemos agir de ofício, independentemente de qualquer provocação. Isso é inerente ao poder de polícia da zona eleitoral, sobre a propaganda eleitoral, mas o eleitor também pode nos ajudar nesse trabalho, encaminhando as denúncias e, como eu falei, de acordo com o teor dela, se for referente à propaganda irregular, que possa ser removida, a gente faz de pronto. Se for relativa à eventual prática de crime eleitoral, aí a gente faz a remessa ao órgão competente, que no caso é a promotoria eleitoral, que vai avaliar e, se for o caso, remeterá para a Procuradoria Regional Eleitoral em Natal. Você falou exemplos aí sobre propaganda irregular, carro de som, alguma faixa, cartaz, enfim. Mas o crime eleitoral, o que pode caracterizar? Quais os exemplos? Olha, crimes eleitorais nessa época é o aliciamento, o espúrio do eleitor, é a compra de votos, né? O voto como moeda de troca. O crime eleitoral a compra de votos é um crime eleitoral previsto na legislação, né? Está sujeito aí às sanções do crime desse crime, tanto quem compra como quem vende, ambos cometem um crime. Mais próximo da eleição, nós temos outras figuras criminais, como, por exemplo, a propaganda de boca de urna no dia da eleição. Qualquer tipo de propaganda, propaganda sonora ou que envolva aglomeração de pessoas, ela é proibida, ela é criminosa se ela vier a ser praticada. Os infratores estão sujeitos à prisão ali em flagrante se vierem a praticar a boca de urna. Outra figura criminal muito frequente também no dia da eleição é o transporte irregular de eleitor. Transportar eleitor com o fim de conseguir o voto é um crime previsto na legislação com penas pesadas, inclusive mais pesadas até do que da compra de voto. A nossa legislação pune muito severamente o transporte irregular de eleitor. Você transportar ou até mesmo alimentar o eleitor em troca do seu voto. Então, isso é crime previsto na legislação que sujeita aí os infratores à prisão em flagrante no dia da eleição. Então, eu diria que esses são os mais comuns. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta, porque saiu uma portaria proibindo a circulação de carro de som no centro de Mossoró. Luiz Sérgio vai explicar daqui a pouquinho.